Miguel, boa tarde. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para todo mundo te conhecer melhor. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Miguel Fernando, especialista em História e Sociedade do Brasil e também em Gestão Cultural. Trabalho com a pesquisa relacionada à história e à memória da cidade de Maringá já há 15 anos. Sou o criador e hoje responsável pelo projeto Maringá Histórica, que tem o objetivo de levantar a história, a memória da nossa cidade, dos nossos personagens históricos, pioneiras e pioneiras, e distribuir para o grande público de uma maneira mais simples, mais objetiva e mais prática, usando as redes sociais para isso. Eu sou um grande apaixonado pela história dessa cidade. Então vamos à primeira pergunta. Miguel, como que você chegou ao caso do Clodimar? Em meados de 2008, 2007, 2008, eu já pensava qual que seria o primeiro livro que eu poderia produzir sobre uma história relacionada à cidade de Maringá. E comecei a levantar possibilidades. E uma das histórias nas minhas pesquisas naquele momento surgiu a história do Clodimar Pedrosa Lobo. A história é muito impactante, né? É um personagem que está marcado na memória de muitas pessoas que viveram na cidade nas décadas de 1960 e 1970 e é o túmulo mais visitado do cemitério. Então, eu comecei a rascunhar possibilidades a partir dessa ideia. Eu soube daí, por meio de amigos em comuns, que havia um produtor de cinema que tinha escrito um roteiro sobre o caso Clodimar Pedrosa Lobo, o Wellington Oliveira. O nome do filme seria Novembro Negro. E aí eu resolvi conversar com ele. Deixa eu entender um pouquinho melhor como é que é esse projeto e tal, e até para eu compreender melhor também a história. Firmamos uma parceria, a gente desenhou uma parceria que funcionaria da seguinte maneira: eu lançaria um livro e ele lançaria num primeiro momento, fui o produtor executivo desse projeto, desse trabalho dele, um documentário. E aí eu me aprofundei nas pesquisas, comecei a buscar as fontes primárias, identificar personagens que eu pudesse entrevistar, buscar por documentos originais, buscar por recortes de jornais. E uma das primeiras pessoas que eu acabei entrevistando foi o tio do Clodimar, né? O Ezio de Araújo Pedrosa. Foi uma entrevista maravilhosa, assim, que durou uma tarde. Ele ainda está vivo. Ele estava na época. Faz muito tempo que eu não sei nada sobre ele, mas imagino que ele está vivo ainda. Ele já era um senhorzinho, mas imagino que ele esteja vivo. Aí o filho dele intercedeu, o Amilcar, que depois acabou virando um amigo meu. Tive uma entrevista maravilhosa durante uma tarde toda com o senhor Ezio, e ele pôde me dar muitas informações interessantes sobre o caso. E foi a minha espinha dorsal, conversar com o Ezio, que foi alguém que acompanhou o caso de perto, porque ele era o tutor do Clodimar na época, e a partir disso eu comecei a buscar por mais informações. Então foi esse o desenho de como que eu cheguei até a história do Clodimar Pedrosa Lobo. E por que você se interessou tanto na história dele? Primeiro porque é uma história que basicamente os maringaenses conhecem. Mas, até aquele momento, havia um livro, foi escrito no início da década de 1980, chamado Lô. Era um livro fininho, mas um livro importante, que acabava trazendo alguns relatos sobre o ponto de vista do direito. Foi escrito pelo Eliel Pereira Diniz. O Eliel é um jornalista, e o irmão dele, o Eli Pereira Diniz, foi um dos advogados da última etapa do processo de julgamento do pai do Clodimar. E eu li aquele livro e falei, poxa, tem muitas perguntas aqui que não foram respondidas, tem muitas dúvidas. O Clodimar merece um livro que possa se aprofundar, talvez não como eu gostaria ainda, mas pelo menos eu conseguisse responder algumas possibilidades ou deixar pistas da onde que as pessoas que quiserem buscar por mais informações possam encontrar. Então ali naquele momento isso me despertou esse grande interesse. Foi quando eu falei, não, eu preciso me dedicar a isso, e foram 2 anos muito intensos para a primeira edição, porque o livro tem a segunda edição. É um dos poucos livros da história da cidade de Maringá que tem uma segunda edição, né? Existem alguns outros, mas é um dos poucos que faz parte dessa categoria de ter chegado à segunda edição. E Miguel, em algum momento da sua pesquisa, houve algum dado ou alguma informação que explicasse por que o Atílio, o gerente do Palace Hotel, quis tanto acusar o Clodimar do roubo? A gente
entrevistou a família do Atílio na época do documentário. Eles não quiseram gravar e a gente respeita, obviamente, né? Eu sempre deixo isso muito claro no livro. Não foi só a família do Clodimar que foi destroçada, a família do Atílio também foi. E no livro eu não tomo nenhuma postura, não tomo nenhuma opinião de que o Clodimar roubou ou não roubou o dinheiro, de que ele é ou não culpado, muito menos o Atílio. Eu faço uma análise para que o leitor ele tome os partidos que ele achar mais interessante. Mas eu quero crer, por tudo que eu pesquisei, e é importante destacar que eu tive acesso, eu tenho as cópias tanto do processo criminal, que foi movido da família contra o Estado, quanto do processo que foi movido contra o Atílio. Tive acesso a todos esses documentos. Não me parece ter havido má fé por parte do Atílio. Parece ter havido uma espécie de uma pressão e ele não soube como reagir àquela pressão, porque o Antônio Fortes, que era o hóspede do Palace Hotel que alegou ter desaparecido o dinheiro, foi até o gerente do hotel, o Atílio Farris, o italiano Atílio Farris, exigindo uma resposta. E ele já levou uma possibilidade, a gente identificou que isso foi verídico, porque assim que o Antônio Fortes identificou que o dinheiro havia desaparecido do seu quarto, ou constatou, também tem duas vertentes dessa história dele, ele bateu na porta ao lado, do quarto ao lado, e ele perguntou. E o hóspede ao lado teria alegado ter visto o Clodimar saindo do quarto dele. E ele chega até o gerente do hotel, o Atílio, e fala: olha, desapareceu um dinheiro, bati na porta ao lado, e o hóspede disse que viu o Clodimar saindo do meu quarto. Muito provável que o Clodimar possa ter de fato entrado no quarto, porque ele era um auxiliar de serviços gerais dentro do hotel. Então, como o Atílio não estava no quarto, desceu para tomar um café, o Clodimar foi limpar o quarto, foi arrumar o quarto. Isso é normal, se a pessoa não deixar a etiqueta do não perturbe, o funcionário vai entrar no quarto normalmente. Então, é provável que o Clodimar tenha entrado no quarto, não conseguimos afirmar se ele cometeu o furto. E é verdade que o hóspede viu o Clodimar saindo do quarto, porque isso consta nos autos do processo. Com essas informações em mãos, o gerente do hotel tinha dois caminhos, na verdade três possibilidades: chamar o tio do garoto, que era o tutor, porque o Clodimar era menor de idade, chamar a polícia ou tentar conversar com o Clodimar. Ele vai pela terceira via, ele chama o Clodimar para conversar, e o Clodimar naturalmente nega que tenha cometido aquele furto. Por isso que eu digo, talvez não houve má fé, mas houve uma falta de capacidade de interpretação da situação por parte do Atílio, porque ele poderia ter chamado o tio do Clodimar, ele não chamou, ele chamou a polícia. Imediatamente ele chamando a polícia, foi o estopim de todo aquele problema. É importante lembrar, porque a gente não sabe se de fato esse dinheiro foi furtado. Os autos dos dois processos constam e são vários depoimentos que falam sobre isso, que o Antônio Fortes era uma pessoa que jogava muito na noite e que frequentava a zona do Baixo Meretrício. Mas as possibilidades indicam que ele poderia ter perdido o dinheiro na noite anterior, numa saída dele, numa noitada pela cidade, porque ele era cobrador da Casas Alô Brasil, então o papel dele era passar pelo norte e noroeste do Paraná recolhendo dinheiro, e ao perder dinheiro ele tentou perder esse dinheiro dessa maneira. Ele teria tentado criar um subterfúgio para justificar essa ausência do dinheiro. Muitas pessoas na época falavam sobre essa possibilidade, só que não haviam documentos que a gente pudesse confrontar tal situação. Mas nos autos do processo nós temos o depoimento do Antônio Fortes, e ele fala em determinado momento que ele vai até a delegacia, porque ele fica preocupado. O menino é levado para a delegacia, etc, etc. E perguntam: onde está o menino que foi trazido para cá e tal. Mostram para ele a sala dos suplícios, que era um local institucionalizado para tortura, e lá ele teria visto o Clodimar nu, todo ensanguentado, e ele pediu, falou: não, deixa o menino ir, parem com isso. E um dos soldados teria dito para ele que só iriam liberar o menino se alguém ficasse no lugar dele. E a partir desse momento que o Antônio Fortes teria saído da cidade, teria desaparecido, etc. e tal. Então, essa conjuntura de acontecimentos, esse horizonte de eventos, nos dá essa possibilidade de que pode ser que de fato ele tenha perdido dinheiro com outra possibilidade e que não tenha sido furto. Agora, o outro lado, pode ser também que o Clodimar tenha furtado, né? Porque nós temos um depoimento nos autos do processo que indicam que o Clodimar tinha furtado semanas antes e havia sido pego
no ato do furto, uma garrafa de vinho, uma venda qualquer da cidade. E a situação era que o Clodimar veio para a cidade de Maringá em busca do Eldorado para conseguir recursos financeiros e ajudar a família dele, que havia ficado no Nordeste, né? Então, me parece que as duas possibilidades são válidas, né? Elas são paralelas uma à outra, né? Exatamente, é o que eu coloco no livro. Para nós, pouco importa se ele cometeu o furto ou não, importa que houve um crime a partir desse furto. Não então, só um, a análise nossa é essa. 2 crimes. Aí tem o crime que acaba se desdobrando, né? A partir de então, que é o pai do Clodimar assassinando o gerente do hotel em não tendo conseguido assassinar os 2 soldados. Exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Você sabe dizer como o pai do Clodimar ficou sabendo de toda essa história, veio para Maringá e ele foi direto atrás do gerente do hotel, ele foi primeiro atrás dos soldados? Logo que o tio Oésio, o tio do Clodimar, começa a desconfiar porque o Clodimar não vai para casa à noite, só que eles já tinham um acordo que o Clodimar tinha um quartinho, que às vezes ele dormia no hotel, ele trabalhava até tarde, não compensava ir embora e tudo mais. E o Clodimar ficou um tempo significativo desaparecido, não aparecia em casa, etc e tal, e o tio ficou preocupado, foi até o hotel, até que descobriu que ele estaria na delegacia. E ele vai até a delegacia ficava na Avenida Paraná, onde é o Corpo de Bombeiros hoje. E na delegacia... Visitei lá, inclusive, na época que não tinha sido reformado, e ainda era um lugar bem ruim, com uma energia bem ruim, né? Eu gravei um vídeo sobre a história da delegacia lá e eu pude perceber o quão complicado é aquele local ainda hoje. O tio do Clodimar mandou uma cópia de um jornal que estampava na capa que o garoto havia sido assassinado a pancadas na cidade de Maringá. E inclusive, essa foto do jornal é a única foto que o Clodimar tem e também é a foto do túmulo dele, correto? Até então, né? Porque em novembro de 2017, quando eu lancei a segunda edição do livro, revisada e ampliada, eu anexei mais fotos. E eu consegui uma foto dele vivo, com 15 anos. Porque a gente só tinha a foto dele completamente desfigurado, né? Que é a foto que está no túmulo. E aí eu consegui, com essa segunda edição, incluir uma foto dele criança e uma foto dele com 15 anos, não desfigurado, para a gente entender um pouquinho melhor. E é assim que o pai dele fica sabendo. E aí, imediatamente, o pai dele vem para Maringá para tentar descobrir mais sobre o que aconteceu. Ele já vem com essa prerrogativa de vingança contra os soldados. Ele não consegue porque os soldados desaparecem e aí ele vai planejando possibilidades. Inclusive, esse desaparecimento do soldado, o governo do estado do Paraná, por meio do governador Paulo Pimentel, financia uma operação cinematográfica para encontrar esses soldados. Imagine, em 1967, eles fogem, final de 67. 6 meses depois, mais ou menos, eles são encontrados, em 68, numa cidadezinha chamada Imperatriz, no interior do Maranhão, numa época que você não tem internet, você não tem telefone à disposição, você não tem as rodovias adequadas, e os policiais, os soldados aqui de Maringá, encontram, uma operação que foi liderada pelo capitão Gastão Richter, encontram esses 2 soldados escondidos lá no Maranhão, né? É o Manuel Gerson Maia e o Beneval Merencio Bezerra. E eles são presos, são trazidos para Curitiba, eles negam o crime, são trazidos para Maringá, e a justiça cria um esquema para que a imprensa passe a informação equivocada para que eles não sejam linchados. Então eles dão depoimento um dia antes do que a imprensa acaba divulgando, o pai não fica sabendo, e aí os soldados, negando, conseguiram o habeas corpus e desapareceram em definitivo. O pai não tinha mais o que fazer, né? Como ele é um nordestino, então tem uma tradição cultural em que ele necessitava da vingança do filho para reaver aquela morte, ele planeja, então, a vingança contra o gerente do hotel. O Atílio tinha fugido para a Itália. O Atílio vai ficar na Itália há alguns anos, volta, começa a trabalhar numa construtora e tal, e um belo dia ele desce num ponto de ônibus ali na Avenida Brasil, quase esquina com a Piratininga, e a hora que ele desce, o pai do Clodimar, o Sebastião, vem atrás dele, toca nele e fala: "Você sabe quem eu sou?" O Atílio fala: Não sei. Ele fala: "Eu sou o pai do Clodimar,
eu vim aqui vingar a morte do meu filho. Ele descarrega um revólver em plena Avenida Brasil contra o Ati. O pai do Sebastião se entregou para o primeiro policial que encontrou, então ele era um crime premeditado, foi preso com a arma do crime em mãos, testemunho ocular, réu confesso, etc, etc, e também atirou pelas costas, né? Então era inevitável que ele fosse condenado à prisão. Ele fica preso por 2 anos, de final de 70 até final de 72. Ao longo desses 2 anos ele passa por 3 júris populares. Impressionantemente, nos 3 júris populares ele é absolvido, porque os jurados entendiam que ele estava defendendo a honra do filho dele, né? E também toda a conjuntura com que o crime se deu. O Clodimar já começou a ser santificado no dia do seu enterro, quando milhares de pessoas acompanharam a procissão que se deu da casa do tio dele, ali na Zona 7, próximo da UEM, na rua Oswaldo Cruz, até o cemitério. Inclusive, com um caixão, milhares de pessoas, eles passaram na frente do hotel, passaram na frente da delegacia, até chegar no cemitério, que hoje ainda é um percurso longo, né? E milhares de pessoas acompanharam, e desde então o túmulo dele passou a ser muito visitado, e hoje é o mais visitado. E o pai do Clodimar foi absolvido na última sentença dada pelo juiz com a construção de uma teoria da defesa de que o pai do Clodimar, o Sebastião, agiu em legítima defesa da honra, porque ele precisava defender a honra dele, que era legítima pela origem nordestina. Conseguiu absolvê-lo, e o advogado que liderou o último quadro de defesa do Sebastião, o Eli Pereira Diniz, foi eleito na sequência um dos vereadores mais votados da história de Maringá. Hoje, proporcionalmente, ainda é o vereador mais votado da história de Maringá. Para a gente perceber como que o caso teve um impacto naquela época e ainda tem um impacto hoje. Se a gente fizer uma análise, muitas coisas ajudaram nesse impacto, né? Uma delas foi que nós tínhamos um programa na Rádio Atalaia, era uma espécie de uma radionovela que se chamava Aconteceu. Esse programa, logo que o Clodimar foi assassinado, mas tipo assim, 2, 3 dias depois, eles fizeram um programa dedicado ao Clodimar. Então eles interpretavam e simulavam como se uma criança fosse sendo assassinada. Então tudo isso... Meio pesado para uma rádio, né? Pois é, né? Tudo isso vai ajudar a construção do imaginário popular daquela época. Então, muitas pessoas, quando eu entrevistei, elas falavam assim, ele gritou demais quando ele morreu. As pessoas que estavam no entorno da delegacia ouviam ele gritando. Na verdade, não é bem isso. É que a pessoa intronizou o que ela ouviu no rádio, que era uma criança gritando. E depois eu consegui levantar uma parte do áudio, como que aquele áudio original era e tal. É uma coisa assim aterrorizante até os dias de hoje, assim, você ouvir uma pessoa com uma voz muito mais grave e uma mulher interpretando uma criança, porque o Clodimar tinha 15 anos, mas acabaram infantilizando ele mais ali no programa, sendo torturado por um adulto, né? Uma coisa extremamente complicada. E tudo isso ajudou a construir essa figura do mito popular, místico que o Clodimar tem hoje. Essa é a próxima pergunta. Inclusive, o túmulo do Clodimar, como você disse, ainda hoje é um dos mais visitados, se não o mais visitado do cemitério de Maringá. E isso transcendeu anos, desde 1967 até hoje. Inclusive, quando eu fiz o meu trabalho da faculdade também, a gente foi no túmulo e encontrou uma senhora chorando. Ela estava chorando, agradecendo as bênçãos. Como você vê essa adoração que as pessoas tiveram pelo Clodimar desde 1967 até agora? A primeira análise que a gente faz é, obviamente, do campo religioso. O Clodimar, ele é vinculado diretamente à figura de Jesus Cristo nesse processo, que é uma criança, teoricamente uma criança, embora fosse um pré-adolescente, que foi crucificado sem que tivesse cometido nenhum tipo de crime. E isso tinha uma força muito grande na época, né? Maringá, prioritariamente uma cidade católica, tem uma presença fervorosa dos católicos, e naquele momento os veículos de comunicação davam essa tensão para que as pessoas interpretassem dessa maneira. Poxa, uma criança foi assassinada, e de fato foi, né? E ajudou a construir essa figura. Aí você soma isso, as milhares de pessoas acompanhando o caixão dele até o cemitério, o programa na rádio. O caixão dele, antes dele ser sepultado, foi levado para Curitiba, para que o governador pudesse ver a situação com que
a polícia, os soldados estavam tratando a população do interior do estado. O governador não viu, mas o secretário de Estado de Segurança, Sidney Munhoz Melo, viu. Dizem, colocaram o caixão do Clodimar em cima da mesa do gabinete e abriram para mostrar a situação que o corpo dele estava, né? E aí a gente já começa a analisar por que o caso do Clodimar é tão importante, porque foi a partir do caso Clodimar Pedrosa Lobo que nós começamos a descobrir de fato, que a imprensa começou a garimpar de fato aqui em Maringá, como que se dava o processo truculento da polícia no trato com a população. No livro eu trago isso, a imprensa começou a descobrir muitos assassinatos, muitas pessoas que foram enterradas como indigentes. Tem um depoimento de um senhor que relata que ele trabalhou na ampliação da delegacia no início da década de 1960 e quando eles estavam fazendo a fundação para a construção de um muro, descobriram várias ossadas no quintal da delegacia. Então, quer dizer, a polícia matava e enterrava no próprio quintal. E aí o prefeito na época acaba fechando o cemitério para que a imprensa não possa acessar os documentos, porque eles começam a encontrar um monte de informações. E tudo isso a partir do caso Clodimar. E tudo isso vai ajudar a construir essa figura mística em torno do Clodimar. Ele nunca foi reconhecido pela Igreja Católica. Eu entrevistei o Dom Jaime antes dele falecer, nosso bispo, arcebispo, depois por décadas, né, o primeiro bispo de Maringá. Na época, ele falou assim, eu não estava em Maringá quando o Clodimar foi assassinado, e nem quando ele foi sepultado, eu estava na Itália. E por que você está querendo levantar essa história e tal? O Dom Jaime é uma figura bem polêmica, né? Eu entrevistei ele várias vezes. Quando eu fui me aprofundando na pesquisa, eu descobri que o Dom Jaime não só estava na cidade, como ele liderou a passeata que teve para levar o caixão do Clodimar até o cemitério, e ali ele teria apartado algumas confusões que havia dado e tal. Sim. Então, de fato, o Dom Jaime já era, quando eu entrevistei ele, um senhor mais de 80 anos, pode ser que ele não se lembre, ou pode ser que simplesmente ele não quis falar de fato, né? E a gente percebe a transmissão da tradição. Como eu visitei muito o cemitério para escrever o livro, praticamente considerando a segunda edição do livro, eu tive lá 5 anos seguidos no dia de finados para ver toda a movimentação no túmulo do Clodimar, e o que a gente via? Muitas mães, muitas avós levando seus netos e seus filhos, beijando a foto do Clodimar e contando a história. Provavelmente, essa tradição popular vai acabar levando a mística do Clodimar por mais alguns anos, mais algumas décadas. Uhum. E o túmulo dele, a gente não pode precisar se sempre foi, mas é o túmulo mais visitado hoje da história do cemitério de Maringá. Qual foi a sensação para você de imergir em uma história como a do Clodimar por anos, estudando, analisando o caso, para então tornar o caso público por meio do livro Sala dos Suplícios? Olha, foi uma experiência muito enriquecedora no primeiro momento, porque me ajudou a entender como tratar as fontes primárias, como trabalhar com o conteúdo, como interpretar os dados, como analisar fotografias, que é um processo de uma teoria muito apurada para a gente entender o que tem ali, como compreender determinados momentos que nós vivemos, porque, veja bem, por mais que a gente tenha vários artigos acadêmicos, um ou outro livro que tratou sobre esse tema, eu diria que até o livro Sala dos Suplícios, muitas pessoas imaginavam que Maringá não tinha sofrido de fato com a ditadura militar. E quando você faz uma análise do caso do Clodimar Pedrosa Lobo, é diretamente relacionado ao processo de ditadura militar que se instalou no Brasil em 1964, que são soldados assumindo força, sendo juízes, tomando decisões e assassinando pessoas. E muita gente foi morta. O Clodimar foi mais um, mas foi um caso muito importante porque ajudou a escancarar todo esse problema. Mas é uma história que me persegue, no bom sentido, há bastante tempo. Quando eu lancei em 2010, eu tinha na minha cabeça que eu não ia mais trabalhar com esse assunto. Queria pesquisar outras coisas, como de fato pesquisei, escrevi outros livros, fiz muita coisa depois. Mas tem uma coisa importante do primeiro livro ainda que eu queria falar. Quando o primeiro livro estava pronto, isso no final de 2009, mais ou menos, não está pronto, vou lançar, são os documentos que eu consegui, é o que está à disposição, eu não tenho condições, eu precisava do processo criminal, mas não existia, ninguém tinha esse processo criminal, no fórum não tinha cópia e tudo mais, eu vou lançar.
Quando eu tinha fechado o arquivo, estava mandando para a gráfica para eles diagramarem o livro, uma pessoa me ligou do nada, assim, isso acontecia muito quando eu estava pesquisando. Pessoas me ligando, tem uma informação, vem cá. Aí eu ia, né? Aí ainda a minha esposa falou assim, toma cuidado, hein, porque essa história é meio complicada, e de fato né? Você tá mexendo com a vida de muitas pessoas, e esse sempre foi meu cuidado. Cheguei lá no apartamento da pessoa, Roldão Alves de Moura, depois virou meu amigaço. Toma cuidado, né? Não sei com o que eu tô lidando. Aí ele jogou na mesa, assim, uma caixa, sei que você tá escrevendo um livro. Em 1967 eu acompanhei o caso, eu morava em Maringá, eu levantei todas as informações no olho do furacão, eu queria ter escrito um livro e nunca escrevi. Tá aqui todas as informações que eu levantei. Aí eu tive acesso a documentos que eu jamais iria encontrar, porque o fórum perdeu, as pessoas não guardaram, e o Roldão guardou porque ele estava no olho do furacão, ele conseguiu garimpar aquilo lá. Ele era alguma coisa? Ele era jornalista, escritor, policial? Ele estava fazendo faculdade, mas ele tinha vontade de escrever um livro de investigação naquela época, né? Depois ele virou bancário, aposentado pelo Banco do Brasil, hoje é um doutor. E ele entrevistou pessoas na época lá. Então o que eu fiz? Eu tive que parar o livro e reescrever o livro, porque eu tive acesso a documentos que me ajudaram a reinterpretar toda aquela história. Então foi mais de um ano. Eu lancei a primeira edição em novembro de 2010. Eu imprimi na época 500 exemplares. O livro acabou em 2 semanas. E aí todo mundo, você tem que lançar um novo livro, você tem que lançar de novo, você tem que lançar de novo, porque muita gente não conseguiu comprar. Eu mesmo tenho um exemplar da primeira edição. Eu fiquei sempre com aquilo na cabeça, eu preciso lançar, mas eu não posso só fazer uma reimpressão. Então, como eu tinha tido uma visibilidade muito grande com a primeira edição, eu meio que virei um imã de atração de documentos do caso Clodimar Pedrosa Lobo. Nos próximos 5 anos, até 2015, 2016, eu recebi muita coisa, muito documento, muito depoimento. Então eu consegui fazer uma segunda edição revisada e ampliada, com mais informações, com mais fotos, corrigindo alguns detalhes que eu havia compreendido melhor, e lançamos em novembro de 2017, mais uma vez, dessa vez foram 400 exemplares, esgotaram, para dizer que não esgotou, eu tenho 10 comigo, mas esgotaram muito rápido. E aí eu achei, não, agora eu encerrei, eu não vou mais trabalhar com esse caso. No ano passado, no começo do ano passado, uma pessoa me procurou e falou, eu achei um dos soldados. Aqui o telefone dele. Gente, aí você não conseguiu. Tentei de todas as formas. Ele ainda está em Imperatriz, no Maranhão. Tentei de todas as formas, liguei, falei com o filho dele, falei com o advogado dele, mandei um livro, escrevi uma carta a próprio punho, explicando. Eu falei, olha, eu vou até você, dá a sua entrevista, dá a sua versão. Pronto, é a sua forma. Se você cometeu o crime, pede perdão. Se você não cometeu, coloque a sua versão. É uma forma de você restituir a sua honra. Mas não foi possível. Me parece que há alguns meses ele teve um segundo AVC, então ele está muito debilitado. É uma pena, mas essa história ela acaba estando presente comigo, e tudo bem. Tem histórias que vão escolher você para ser um a sua história, ela vai ficar para sempre nessa vida. Bom, você falou do seu livro de algumas poucas edições, mas eu queria saber se alguém tiver interesse em entrar em contato com você, em comprar seu livro. É possível ainda comprar? Você envia para todo lugar do Brasil? Como você faz? Tenho alguns exemplares, acho que tem uns 10, 12 livros aqui ainda. O livro custa R$50. As pessoas que tiverem interesse podem me mandar um e-mail para maringahistórica@gmail.com e a gente combina a forma de envio. Mas claro, enviamos para todo o Brasil, obviamente. Perfeito. Miguel, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por contar toda essa história. Eu acho que eu descobri que eu sabia nem metade de 1/3 de toda a história do Clodimar, de tudo que eu pesquisei. Foi fascinante a entrevista, então eu agradeço em meu nome e em nome do Crimes para Dormir também por compartilhar toda essa história fascinante com a gente. Obrigado, Gabi. É um prazer ter estado aqui com vocês em uma das primeiras edições do projeto Crimes para Dormir. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, tchau.